Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria, amados irmãos, estarmos aqui mais uma vez para juntos meditarmos a Santíssima Palavra de Deus. E o texto para a meditação de hoje encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículos do 25 ao 30. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhe disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, ao rezar por esta palavra, o Senhor me deu um tema: a coragem de Pedro. É interessante olharmos para a vida de Pedro e muitas vezes termos uma imagem de um Pedro que naufragou na fé, de um Pedro extremista, que ora era pedra de edificar e ora pedra de tropeço, de um Pedro violento que cortou a orelha do soldado Malco, de um Pedro que ora diz: Senhor, nunca vamos deixar que isso te aconteça. E em outro momento disse: nem o conheço. De um Pedro que foi chamado a ser pescador de homens, mas voltou à vida velha, pescar peixes. Porém, quando eu meditava por esta palavra, pelos olhos da fé, o Senhor me fez ver um Pedro corajoso. E você pode até dizer: mas aonde é que tem coragem nesse texto? Primeiro ponto, a coragem de Pedro para dar o primeiro passo. Imaginem, meus irmãos, a situação que estavam vivenciando aqueles discípulos. Naquela barca, as ondas eram altas, o medo estava tomando conta do coração daqueles discípulos. Eles gritavam mesmo, com medo. E Jesus aparece pela quarta vigília da noite, caminhando sobre as águas, e foi então que aumentou ainda mais o medo deles. Soltavam gritos de terror, dizendo: é um fantasma. O melhor lugar para se estar é dentro da barca, todos com medo, porém juntos. Mas Pedro teve a coragem de dar o primeiro passo e disse: Senhor, se és tu, manda-me, faz com que eu vá até você. E muitos de nós precisamos ter essa coragem de dar o primeiro passo. Mesmo quando as pessoas que estão à nossa volta dizem: fica, aqui é melhor, fica conosco. Não vai não, você vai morrer, você vai se afogar, não vai dar certo. Mas Pedro foi porque Jesus estava dizendo: vem. Quando o mundo diz: fica, não vá, você precisa ouvir a Jesus que diz: vem, eu estou contigo. Por isso, eu quero perguntar para você, por meio dessa palavra, em que área da sua vida você precisa dar o primeiro passo? Pense nisso, tenha coragem, porque Deus fará com que você realize aquilo que ninguém realizou. Quando eu tenho coragem de dar o primeiro passo, eu recebo de Deus aquilo que ninguém recebeu. Pedro caminhou sobre as águas, coisa
que nenhum dos outros discípulos fizeram. Mas por quê? Ele teve a coragem de dar o primeiro passo. Quando você der o primeiro passo, coisas sobrenaturais também vão acontecer na sua vida e de mais ninguém. Segundo ponto, a respeito da coragem de Pedro. Pedro teve coragem para pedir socorro. Nos momentos de dificuldades da nossa vida, nós precisamos ter a coragem de pedir socorro. Quantas pessoas estão aí passando por momentos difíceis, mas não têm a humildade para dizer: Senhor, preciso de Ti, socorre-me, salva-me. Eu quero dizer para você, por que Pedro não pediu ajuda aos discípulos, aos companheiros que estavam na barca? Porque pessoas podem nos ajudar, mas só Jesus pode nos salvar. E naquele momento, ele precisava ser salvo. Por isso ele gritou para Jesus: salva-me. Tem coisas na sua vida que pessoas não vão poder fazer. Os discípulos estavam vendo tudo, mas nenhum teve coragem de ajudar, porque estavam impossibilitados de fazer isso. A situação que eles estavam vivendo era difícil. E às vezes até ficamos chateados, porque tem irmãos nossos que estão vendo a nossa luta, mas não nos ajudam. Não vêm até nós, porque talvez eles estejam passando por dificuldades maiores do que as nossas. Então, em primeiro lugar, peça ajuda àquele que pode te salvar. Olhe para Jesus, olhe para Ele e tenha coragem de pedir socorro, porque Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar, Ele vai te salvar. É Ele quem pode. Por isso, meus amados irmãos, aprendamos com Pedro essas duas lições: coragem para dar o primeiro passo e coragem para pedir socorro a Jesus. Que o Espírito Santo, neste momento, nos ajude a termos essa coragem. E muitas pessoas até hoje olharam para nós somente para os nossos defeitos. Porém, hoje quero dizer para você que Jesus olha para você descobrindo qualidades em você. E uma dessas qualidades precisa ser coragem. Eu peço ao Espírito Santo coragem para a sua vida, coragem para que você realize os seus sonhos, coragem para que você encontre a salvação, coragem para que você vá mais além. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.